Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? O Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Vamos curvar as nossas frontes e vamos orar. Senhor, a tua graça nos basta. A tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso agora, Senhor, nos dá condições de expor a tua palavra e nos dá condições a todos nós que aqui estamos de compreender a tua vontade para a nossa vida. Que a partir de agora o estudo da história da redenção possa fazer com que nós sejamos elevados da condição de cristãos comuns a cristãos peregrinos no teu reino, em jornada pela face da terra, e enquanto caminhamos rumo à eternidade pelo poder e pela graça de Cristo, possamos ir contando a tua história, para que outros se ajuntem ao nosso grupo e assim juntos estejamos todos na tua presença um dia. Fica conosco, ilumina-nos agora, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já perceberam como nas inúmeras sagas que nos são apresentadas nos livros, nos filmes, nós podemos encontrar uma trama em comum? Se você notar, muitos filmes que você já assistiu, muitos livros que você já leu, possuem tramas em comum. Alguém no passado, se alguém já assistiu ao Homem-Aranha, vai lembrar desse senhor que ali está. Alguém no passado deixou-se dominar pelo poder do mal, o que levou a desconectar-se do bem, comprometendo não apenas a sua própria vida, mas comprometendo a vida de toda uma geração futura. E a partir daí o mundo entra em um estado de instabilidade, o mal passa a dominar todas as relações, mas, de repente, apesar do cenário caótico, aparece alguém melhor capacitado para resolver a situação, e aí então tudo é consertado, a situação original. Quem se lembra desse menino simpático? Luke Skywalker. Quem diria que um dia, de um famoso guerreiro, ele se tornaria alguém que pudesse desconcertar completamente a história da humanidade? Muda para mim o manual aí, só clicar na tela. Olha, pode clicar mais. Olha quem ele mas sempre tem uma solução. Um cavaleiro Jedi para resolver o problema. Pode clicar mais um nisso, por favor. Bem, isso acontece porque querem explicar alguns psiquiatras de plantão, alguns psicólogos, por aquilo que alguns conhecem como inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, na verdade, seria, na explicação desses homens, então, algo que faz parte de uma imagem latente, uma imagem marcada profundamente na mentalidade, na cultura dos seres humanos, e que vai sendo transmitida através de heranças, e dentre essas situações existem essas sagas de que alguma coisa aconteceu de errado numa criação que fora criada para ser boa em algum momento, e de repente o mal começou a reinar, um estado de desarmonia passou a tomar conta de todas as coisas,
e então é preciso que haja a ação de alguém fazendo um bem absoluto para que tudo volte a reinar em plena harmonia. Tecnicamente isso tem o nome de inconsciente coletivo. Mas o que teólogos do passado diziam muito antes de Jung sobre inconsciente coletivo é chamado de revelação geral. Na verdade, se você olhar para a palavra de Deus, você verá que este estado de coisas é muito bem pautado, é muito bem colocado, e a revelação geral de fato afirma que havia um mundo criado de maneira ideal, vindo da parte de Deus. Em algum momento houve um acidente de percurso onde o homem rebelou-se contra Deus, houve uma desestabilidade neste mundo, e então o homem é expulso da presença de Deus. E aí então aguarda algo que venha redimir, porque ele mesmo, por suas próprias forças, não consegue chegar lá. A revelação geral vinda da palavra de Deus nos mostra isso. Há um reducionismo nessa história toda, não é? As pessoas colocam tudo isso num campo plenamente técnico, quando a palavra de Deus tem a resposta certa para todas as coisas. Então percebam que não dá para entender esta história, esta saga do ser humano, esse distanciamento de Deus, esse distanciamento nocivo do Senhor, que nos levou a um processo de desarmonia, de abandono às coisas de Deus, sem que nós olhemos com maior atenção para livros como o livro do Gênesis. É através da leitura do livro do Gênesis que nós iremos fazer uma viagem, desde o seu capítulo 1, onde diz aí: no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois nós vamos ter o final dessa história lá em Apocalipse, onde João diz: eu vi um novo céu e uma nova terra. Entre Gênesis capítulo 1 e Apocalipse capítulo 21, versículo 1, nós temos toda uma viagem, nós temos toda uma jornada, todo um processo de busca do ser humano para com Deus e de Deus para com o ser humano. E nós vamos perceber então que nós estamos tratando de uma saga, nós estamos verdadeiramente tratando de uma jornada. E é isso que nós vamos fazer nesses 5 domingos do mês de setembro. Nós iremos conversar um pouco sobre essa jornada, sobre o momento exato onde o homem se corrompeu na presença de Deus. Os esforços do homem em tentar reconquistar a liberdade perdida diante de Deus. E por fim, nós veremos que esse esforço do homem de nada vale se ele não abrir o seu coração para a busca verdadeira, que é a busca de Deus para com o ser humano. Vamos entender um pouco mais isso então, a partir agora do livro de Gênesis. Nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos tomar conhecimento de algumas situações que não podem passar desapercebidas de nenhum leitor sério na palavra de Deus. A primeira delas é que todo o universo foi criado sob o comando consciente e poderoso de Deus. Todo o universo foi criado pelo comando consciente e poderoso de Deus. Por incrível que pareça, o autor de Gênesis não estava nem um pouco preocupado em querer influenciar nenhum cientista do futuro e nem mostrar Deus como um grande engenheiro de todas as coisas que foram criadas. Você que gosta de discutir muitos detalhes arquitetônicos sobre a Bíblia, eu posso te decepcionar. Mas a verdade é que Gênesis não está preocupado em dizer para o leitor se
o universo e o mundo foi criado em 6 dias literais de 24 horas. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado se o universo e o mundo foram criados em 6 eras geológicas chamadas de dia. O que o autor de Gênesis está preocupado em mostrar para o seu leitor é que Deus fez uso de poderes pessoais e exclusivos que só Ele possui para criar todas as coisas que nós temos e sobre as quais vivemos a partir do nada absoluto. É isso que preocupa o coração do autor de Gênesis. Que Deus, não importa a medida do tempo, importa sim que foram 6 dias, mas importa sabermos que Deus criou um universo perfeito, milimetricamente delineado, e aonde Ele manifesta toda a sua sabedoria e o faz manifestando a sua glória por todas as partes, em todos os milímetros que foram criados pessoalmente para Deus glorioso. Isso nós precisamos saber em Gênesis. Precisamos saber também que o produto dessa obra foi considerado muito bom. A Bíblia diz isso, que Deus criou todas as coisas e tudo era muito bom, ou seja, havia equilíbrio em todas as partes, tudo era perfeito, tudo funcionava. Deus se relacionava pessoalmente com todas as partes da criação, tudo era impecavelmente maravilhoso e estava em estreita conexão com o seu Criador. O autor de Gênesis nos mostra isso também. Mas os 3 primeiros capítulos de Gênesis começam a mostrar uma saga. Que houve um momento em que aconteceu um ato de ruptura entre Criador e criatura, sendo que a iniciativa dessa ruptura então partia da criatura, e isso então trouxe consequências desastrosas para toda a humanidade. Nós temos então em Gênesis um evento que muda todo o estado de equilíbrio e de perfeição entre as coisas que foram criadas. A partir de um ato de desobediência, a partir de um ato de rebeldia da parte do ser humano, houve uma desconexão completa entre o homem e entre Deus. Uma desconexão completa entre criatura e Criador. E a partir desse momento, tudo aquilo que for criado de modo belo, bom, justo, maravilhoso, a partir desse momento, então, tudo passa a ter a sua ordem invertida, passa a sofrer de um desgaste crônico. A natureza, como diz a própria palavra de Deus, passa a gemer pela sua destruição naquele momento. O corpo humano passou a desenvolver enfermidades físicas e emocionais. Os homens passaram a sofrer daquilo pelo qual ele nunca foi criado para viver, que é a questão da morte. E aí uma situação de sofrimento se instala por completo. E uma vez que essa relação então é rompida, uma vez que essa relação passa a ter o seu desgaste, o homem é expulso da presença desse Deus perfeito e passa a viver numa terra ansiando pela eternidade que agora estava perdida, e aí ele começa a fazer isso de algumas formas que a gente pode denominar de a busca humana para restaurar tudo aquilo que havia sido perdido. Deus colocou essa busca no coração do homem, propositalmente. Há muita gente que critica o homem por ele tentar buscar alguma coisa que já não mais lhe pertence. Mas veja o que diz aí Eclesiastes 3:11. Ele diz que Deus pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus lhe fez. Portanto,
Esse homem expulso do paraíso, ele tem um anseio pela eternidade. Ele tem uma saudade do eterno, como dizia Calvino. E mesmo distante de Deus, ele tem uma centelha divina. Ele tem algo que borbulha dentro dele, que o impulsiona a preencher uma lacuna que foi aberta lá no passado e que diz respeito à raça humana de todos os tempos, de todas as épocas, em todos os lugares. É assim que, em função disso, o homem desenvolve uma busca pessoal. E o primeiro nome, são duas versões para essa busca pessoal. A primeira busca pessoal que o homem empreende se chama religião. Religião. Religião é uma palavra que é um termo que vem do latim religare, que significa o esforço do homem em religar-se com Deus, em reconectar-se com Deus, mas fazendo isso por um esforço próprio, não de acordo com aquilo que Deus delimita ser o ideal, mas por um esforço próprio. Por isso é que a gente pode dizer de boca cheia que religião não leva ninguém para o céu. Se você está aqui nesta igreja para ser uma pessoa religiosa, vou dizer uma coisa para você: está no lugar errado. Nós não estamos aqui para pegar religião nenhuma, porque religião não leva ninguém para o céu. Religião é um esforço inútil do homem através de crises de moralismo, através de esforços, de achismos divorciados da Bíblia, de processos de trabalho em vão, que muitas vezes e que normalmente Deus nunca pediu que assim fossem desenvolvidos, para se tentar chegar no céu. Mas tudo isso é em vão. Um exemplo clássico da Bíblia sobre religião é a famosa Torre de Babel. Os homens, querendo alcançar o céu, tentaram construir uma torre que chegasse até o paraíso. A pergunta é: eles conseguiram chegar? Claro que não. E o pior, Deus os castigou, fazendo com que as línguas se confundissem, todos falassem idiomas diferentes e ninguém mais se entendesse. Porque os homens tiveram a petulância de querer se ligar a Deus por delimitações próprias, por regras próprias. E isso não leva ninguém para o céu.